Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Hoje o nosso bate-papo promete, então já separa papel, caneta, garrafa com água para você não desgrudar da frente dessa tela nem por um segundo. Kelly, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Elis, querida, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, é uma honra ter você conosco. Quero passar alguns recados aqui iniciais para a galera que está chegando. Já aproveita o chat, eu vou mandar um oizinho ali. Kelly, manda um oi ali também, Eu assim a galera também. consegue saber onde fica o nosso chat. E o que é bacana vocês saberem, esse é um espaço seguro, então vocês podem mandar as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, os questionamentos. A gente está aqui disponível para responder vocês ao vivo. E se você estiver assistindo essa gravação, é só você deixar o seu comentário debaixo no vídeo aqui no YouTube, que de tempos em tempos a gente entra para ver tudo que vocês colocaram lá e já responder vocês no mesmo instante, combinado? Outro ponto que é bem importante vocês saberem vai ficar gravado, né? Como a gente acabou de falar aqui, vocês terão certificado ao término deste evento. Então, fiquem aqui, porque só vai ganhar certificado quem estiver até o final. Pegou o certificado, posta, marca a gente, vai ser uma honra recompartilhar este conteúdo. E último recado, porém não menos importante, se qualquer coisa aqui nessa transmissão travar, ou o áudio, ou a imagem, nada de pânico. Se estiver pelo computador, dá um F5 aí no seu teclado. Se estiver pelo celular, é só arrastar a tela para baixo. Em menos de 3 segundos, a plataforma atualiza e aí você já volta aqui para a conexão com a gente, combinado? Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso conteúdo, porque tem bastante coisa. O tema de hoje, desenvolvido pela nossa expert Kelly Passos, é branding como estratégia para ferramentas de marketing. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me empolgo falando e esqueço de fazer o básico. Eu sou Elis Sena, eu sou apresentadora de eventos aqui da Celsi e também atuo como mentora de comunicação focada na negociação de uma forma empática e persuasiva. Então, se você já sente que a sua comunicação precisa de uma ajuda para ser melhorada, meu perfil está aí na tela, @elicenoficial. Vai ser um prazer te ajudar. E essa aula aqui foi preparada especialmente para empreendedores, aquelas pessoas que estão em transição de carreira. Você é CLT? Servidor público? Está querendo mudar? Quer renovar aí o seu repertório? Você também é super bem-vindo. De repente, você tem um negócio que ainda não está 100% formalizado, mas você já quer dar aquele ar mais profissional para a sua entrega, para o seu conteúdo, pois você também é muito bem-vindo para participar dessa transmissão. A partir de agora, eu passo a palavra para a Kelly, ela vai se apresentar. Tenham todos um excelente evento e a gente está aqui até mais ou menos umas 8h15 no máximo, para vocês se programarem por aí, tá bom? Kelly, o palco é todo seu. Obrigada, querida. Bom, pessoal, eu sou a Kelly Passos, muito prazer. Eu sou jornalista de formação e abri a minha agência de marketing digital de comunicação. Vai fazer, Elis? Eu vou fazer 12 anos de CNPJ da minha agência. E ela tem meu sobrenome, Passos Comunicação. Afinal de contas, eu trabalho com branding, né? E no branding a gente ensina que não há nada mais seu do que o seu próprio nome. Então eu já quis trazer a minha marca forte, porque a minha marca pessoal ninguém tira, assim como a sua, assim como de todos vocês que estão aqui. Essa já é a primeira dica que dá para a gente compartilhar aqui, hein? Já começamos dando dicas, isso aí. Eu comecei a minha agência, Elis, numa época que não tinha Instagram, para você ter uma ideia. Existia somente o Facebook e o Snapchat. E aí eu vinha de um início de carreira, né, no jornalismo. Eu era repórter, depois virei chefe de reportagem, trabalhava num jornal.
Depois eu tive contato com a assessoria de comunicação institucional, que é assessoria de imprensa para órgãos públicos. E quando eu abri a minha conta no Facebook, eu comecei a olhar aquilo, falei, gente, que coisa engraçada, né? Interessante. Falei, gente, isso aqui não é só como o Twitter, né? Que a gente escreve bom dia lá, boa tarde, boa noite. E eu comecei a olhar aquilo e falei, isso aqui tem um potencial que vai transformar um pouco a comunicação. Porque ao mesmo tempo que a gente entrava no Facebook para falar sobre as coisas, eu poderia entrar com uma informação a respeito de uma empresa ou de outra. Até que tinha, na cidade onde eu morava, que era uma cidade pequena, tinha um rapaz que ele tinha um hortifruti. E aí eu falei assim para ele, eu falei assim, fulano, por que você não coloca esse panfleto, a foto do panfleto das ofertas do final de semana no Facebook? Porque lá dá para pôr foto. Aí ele falou, é? Ele falou, eu falei, eu tô vendo algumas empresas fazendo isso. Ele falou, você não quer fazer esse trabalho para mim? E foi aí que eu comecei. Eu abri a minha agência de marketing digital e logo em seguida eu fiquei grávida, eu planejei uma gestação e aí eu decidi me dedicar 100% à minha empresa. Foi quando eu saí do mercado de trabalho e foquei 100% do meu CNPJ. A minha agência, ela iniciou como marketing digital e ao longo do tempo ela foi tomando força com o branding, porque foram se passando anos e anos, muitas empresas passaram pela minha empresa, muitas realidades, muitos setores, e aí eu fui percebendo uma dificuldade que era igual para todos, né? Eu via muito cliente iniciando um projeto, terminando, não conseguindo seguir em frente, começava a odiar o marketing, não tinha paciência, não queria saber, mas era porque todas elas tinham uma mesma raiz, que era o problema na essência da comunicação, né? Então, o que fazia aquele cliente, do meu cliente, querer comprar com ele? Ele não conseguia entender esse trajeto. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar no branding. Porque o branding, ele traz essa essência, ele traz esses diferenciais de marca para aí sim a gente aplicar no marketing, né? Então, eu me especializei em branding e rebranding pessoal e corporativo. E o propósito do meu trabalho é fazer com que marcas, né, incluindo aí pessoas, se posicionem corretamente na internet. E, ao longo do tempo, também, eu como um excelente exemplar de temperamento sanguíneo no mundo, eu digo, porque eu sou toda comunicativa da comunicação, eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, várias ideias. Eu lancei um podcast para empreendedores e empresas terem espaço para poder falarem dos seus serviços. E aí eu faço os cortes desse podcast e entrego para essas empresas como um produto para eles trabalharem no seu marketing. Então, eles vêm até o meu programa, eu trabalho a essência da comunicação deles e transformo isso num produto de marketing, assim que foi criado o CastCom, que é um projeto que eu amo. E estamos aí, rodando aí São Paulo, fazendo esse trabalho incrível. Lembrando, pessoal, que as redes, né, serão compartilhadas para vocês seguirem, se conectarem. Daqui a pouco a gente coloca isso disponível para vocês aqui, tá? Exatamente. Posso seguir? Vamos embora. Bom, pessoal, eu gosto de sempre começar com uma provocação para o nosso pensamento, e eu sempre trago uma frase para poder a gente startar o tema. Eu gosto muito desse pensamento que a gente vai trabalhar hoje aqui, Elis, que é: cada detalhe cuidado na jornada do cliente aumenta a chance dele continuar nessa própria jornada. Eu contei a minha história aqui e talvez vocês tenham reparado que foi uma jornada eu chegar até aqui, a metodologia, essa forma diferenciada de trabalhar. Porque a minha agência, ela não é uma agência qualquer de marketing digital, ela é uma agência de branding aplicada ao marketing. Então, eu vivi uma jornada tal qual
os clientes dos meus clientes vivem a jornada, tal qual os clientes de todos nós vivemos essa jornada. Então, quando a internet veio e trouxe as ferramentas de marketing para a gente, que são totalmente diferentes do marketing offline, a gente se viu diante de uma complexidade num primeiro momento. Depois, a gente foi conseguindo entender qual o comportamento do consumidor dentro da internet. E agora, as pessoas que empreendem já agora, nesse momento, em 2023, já tem uma centena de, como eu posso dizer, de ferramentas, de opções, de acesso a estudo. A gente que começou quando tudo era mato, Elis, a gente precisou cavar muita coisa, né? A gente precisou criar muita coisa. E aí, a gente acaba trazendo muito caminho para essa jornada. E a jornada do cliente na internet, ela é muito mais complexa do que a jornada do offline quando a gente estava lá no nosso bairro, Elise, que lá onde a gente morava só tinha uma farmácia, uma loja de sapato, uma padaria e uma pizzaria. A gente não tinha muita opção. Quer comprar exatamente. Um sapato? Tem que ir na loja tal. Preciso de um remédio? Eu vou na farmácia do dito. Era assim que a gente... Antigamente era tudo muito mais simples pela falta de opção. Você usou uma expressão, né? Quando a gente chegou aqui, tudo isso era mato. Eu tenho uma pergunta para fazer para o chat. O chat está muito quietinho, está muito tímido. Então, alguém aí nesse chat usou o discador do IG? Ou algo semelhante? Ou não faz a menor ideia do que eu estou falando aqui? Vamos ver. E, a Maria Gabriela trabalha como social media, a Lívia colocou aqui que trabalha com epilação. É bom, galera, vocês podem compartilhar isso com a gente. Primeiro, porque é bacana a gente se conhecer. E um outro ponto é que a gente consegue trazer alguns cases, referenciar, que podem ser benéficos direto para o seu nicho. Então... Isabela, sou muito baby para isso. Será? Mas tá joia, tudo bem. Eu tô de longe para não entregar os cabelos brancos. A Isabela colocou que é redatora publicitária e social media. Minha assistente de palco, Isis Maria, acaba de chegar. Então, para as gateiras e os gateiros de plantão, essa pessoa tem... o espírito livre. A Raquel também não conhece o que é o discador IG. Logo, Kelly, a gente precisa trazer um repertório mais atualizado, digamos aqui, porque a galera... Gente, mas era uma coisa assim, quando a gente ligava o discador do IG, fazia um barulho, era um negócio assim, uau, estamos entrando na internet, naqueles computadores de caixa, assim, sabe? Era que muito tinha que legal. Colocar a capinha em cima dele, né? Até o teclado tinha capa. O mouse tinha capa. Lívia, você não é a única, não. Você está aqui no time das mulheres muito bem vividas. Obrigada. Exatamente. Muito bem. Mas retomando, então, aqui falando sobre a jornada hoje dentro do digital, como é que foi essa transformação? E aí a gente traz todo esse... na verdade... A gente tentou migrar algumas coisas do marketing offline para o online e não deu certo. Porque teve um simples detalhe que transformou tudo. Quando a gente entrou na internet, o mundo abriu suas portas. Todos os muros, todas as barreiras de consumo foram caindo ao longo do tempo. Então, eu não tinha mais só a opção da loja de sapato do bairro. Eu poderia pesquisar e achar uma loja mais legal no terceiro bairro, mais para frente, ou depois de uma estação de metrô. E assim as empresas começaram a ir para a internet, começaram a dar as caras. E conforme isso foi acontecendo, nós consumidores, começamos a ter opções de consumo. Conforme as opções de consumo foram se aumentando, foram ampliando e foram chegando os e-commerces, foram chegando os sites, parará, o nosso mundo se abriu. O mundo do consumidor, ele se abriu. E aí começou-se uma grande corrida pelos corações e mentes dos clientes, dos consumidores na internet.
Foi então que vários estudos foram criando uma trajetória, foram entendendo de que maneira o consumidor se comportava na internet, e foi quando a gente conseguiu estabelecer uma jornada do cliente, tá? E aí, o que isso tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui? Absolutamente tudo a ver. Por quê? Porque dentro do branding, que significa gestão de marca, nós temos uma infinidade de ferramentas que a gente pode utilizar dentro do marketing, né? O branding, ele vai trazer uma estratégia e o marketing vai operar. Então, primeiro, a gente precisa entender a cabeça do cliente, do consumidor, na jornada dele, para entender aonde a gente pode ir encaixando as coisas. E aí eu gosto muito, essa Isis é muito maravilhosa, né? Deixa ela aqui, ela quer aprender, Liz, ela quer aprender a jornada. E aí a gente vai para essa reguinha que eu gosto muito, que fica um pouco mais fácil da gente entender qual é a jornada do cliente no online, no marketing online. A primeira coisa que as empresas e as marcas elas precisam entender é que a primeira etapa na jornada do cliente é a consciência. O que significa isso? É quando o cliente ele tem um problema a ser resolvido e ele não tem clareza desse problema, e aí é quando as empresas elas entram para nutrir esse potencial cliente, que aqui, enquanto ele não vira cliente, eles vão chamar de lead. A gente precisa nutrir esse lead, a gente precisa chegar para ele e falar que, olha, provavelmente você tem um problema. E aí é quando a gente vai para as redes sociais, vai para a internet, eles e começa a falar sobre o nosso serviço, sobre o nosso produto. É quando a gente pensa nos conteúdos de modo que a gente precisa nutrir esse lead, né? E o nutrir o lead significa, olha, você tem um problema, você não sabe qual que é, mas eu sei qual que é e eu posso resolver esse problema. E aí, quais as ferramentas que a gente pode utilizar nessa fase de consciência, né? As próprias redes sociais, elas entram aqui. É o momento que as empresas fazem os sites dela para colocar todas as informações ricas que tem a respeito do seu produto, do seu serviço, né? A gente também tem um trabalho de relações públicas, que na nossa época também ele tinha outro nome, que era assessoria de imprensa. Hoje, a relações públicas, ela tem... Não entrega mais a nossa idade, por favor. Hoje, as relações públicas é uma coisa muito mais ampla, é um universo maravilhoso, e é o momento que a empresa começa a se preocupar com o seu marketing. É quando a empresa ela pensa, eu preciso aparecer, então eu preciso organizar os meus a forma como eu vou aparecer. E nós temos aqui a questão do Google, que é importantíssimo, né, Liz? Porque quando a gente tem uma dúvida, um problema, para onde a gente vai? A gente vai para o Google automaticamente. A gente vai para o Google, né? A gente vai lá pesquisar, né? Se cada um mostrasse o histórico aqui dos seus Googles, é cada pergunta engraçada que a gente faz, porque a gente tem que partir de um ponto de partida. Então, a fase de consciência do cliente é o momento que as empresas, que as marcas, elas precisam estruturar sua comunicação, elas precisam aparecer. Então, elas estão lá e aqui eu preciso dizer o que eu faço e para que eu venho. Então, é o momento da gente utilizar essas ferramentas para dizer, olha, é igual médico falando, você está com fadiga? Pode ser a ferritina baixa. Aí você faz assim, meu Deus, será que a minha ferritina está baixa? Você não sabe nem o que é isso. Mas você fala, eu posso estar com a ferritina baixa. Aí você vai parar, você vai prestar atenção, você vai ler, você vai aprender algo e você vai falar, nossa, pode ser o meu caso, ou nossa, não é, não tô com esses sintomas, tal, poxa, mas eu aprendi o que é ferritina. Essa é a fase de nutrição que a gente fala, que é da consciência. Ok, o cliente, o lead, ele vai lá e ele entende ou não que ele tem um problema. Putz, tem um problema, estou com um problema de ferritina baixa. Posso estar com um problema de ferritina baixa. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir ao médico. Então, eu preciso escolher um médico. Qual médico que eu vou? É aí que entra na jornada do cliente a fase de consideração, que é quando quando o lead ele já tem a consciência de que ele está com o problema a ser solucionado e ele começa a buscar ferramentas para isso. É quando as empresas e as marcas elas precisam trazer para o seu marketing
mais conteúdos, mais formas, com um CTA, né, um call to action um pouco mais enfático, tentando conduzir o lead ao, olha, agora que você sabe que você está com a sua ferritina baixa, o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso, isso, isso. A minha empresa, o meu consultório tem isso, tem aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, considere-se passar comigo para eu resolver esse problema. Aí, essa empresa, ela vai subir o funil, né? Que aí a gente já pode falar que é um médio funil, que aí é um cliente, um lead que já está um pouco mais consciente. Ele vai aumentar a potência dessa nutrição de conteúdos. Ele vai utilizar também, aqui entra muito essas questões de blog, de artigos, porque a pessoa ela já sabe da questão da ferritina baixa, mas agora ela precisa de mais detalhes, né? É um momento que a gente também pode trabalhar com e-books, que também é uma maneira de aprofundar esses materiais. E aqui também entra o e-mail marketing, Liz, porque como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o e-mail marketing é uma ferramenta maravilhosa de você gerar relacionamento e prender a atenção desse lead para que ele vire seu cliente. Perfeito. Na fase de consideração, o lead ele se nutriu ainda mais de informações comerciais, inclusive, aí já é o momento que ele está pesquisando valores, que ele está vendo horário, que ele está entendendo todo esse universo para ele tomar uma decisão de compra. E aí, quando ele vai para a decisão de compra, a gente passa para essa fase, e é o momento que a gente bombardeia o lead, que é o momento que a gente precisa demonstrar cases, que a gente precisa mostrar os depoimentos das pessoas. É só reparar, Liz, toda vez que a gente entra numa landing page, todas as landing pages que estão vendendo um curso, por exemplo, elas seguem uma estrutura. E aí eles vão falando e vão pondo link, eles vão falando e vão pondo link. Aí lá para a terceira fase tá lá depoimentos de quem fez o curso. Então toda a estrutura de uma landing page é uma jornada de cliente também. Então ali é o local onde a gente sobe um vídeo, onde a gente coloca os cases de sucesso. Quando a gente está num marketing junto com o offline, é o momento que a gente faz demonstração de produtos, de serviço. Eu vou encaminhar algo para sua casa, enfim, é o momento que falta muito pouco para o lead tomar a sua decisão de compra. Perfeito. Isso que é importante, essa constância e a consistência daquilo que você está falando com aquilo que você quer entregar, né? Com aquilo que você quer passar de imagem para o seu cliente. Então, não é o criar conteúdo por criar conteúdo, postar por postar, tem-se essa jornada a ser seguida. Isso é bastante importante que a gente levar em consideração, né? É o bombardeio intencional. Exatamente. Perfeito. Chegou. O lead decidiu e comprou. Pá! Pronto. O lead virou cliente. Opa! Aí a gente tem que trazer uma outra informação aqui. Que todo mundo que está comprando um produto, se o caso do seu negócio for um produto, ele, na verdade, ele está comprando um serviço, Elis. Porque eu sempre faço uma pergunta nos meus treinamentos. O que faz a pessoa querer comprar de você e não do seu concorrente que faz exatamente a mesma coisa que você faz? Vamos supor que nós estamos numa rua e nessa rua tem 3 vendinhas de água e vendem a mesma água, a mesma marca de água e no mesmo preço. O que faz o cliente querer entrar na loja 2 e não na loja 3, por exemplo? Ali tem uma chave muito grande que muitas vezes a gente deixa passar, né? É a questão de um atendimento melhor, talvez. Às vezes é uma questão de praticidade, tem uma vaga de estacionamento. Às vezes a comunicação visual agradou mais o cliente. Então, não é só a venda do produto pelo produto. A gente sempre tem que ter uma consciência de serviço, mesmo uma experiência. Esteja vendendo um produto, uma experiência. E aí, quando o cliente compra um produto, o seu trabalho não acabou com ele. Pelo contrário,
você está começando uma parte muito importante. Então, nessa jornada, a etapa de serviço desse cliente é o momento que você vai torná-lo especial. Você vai fazer ele se sentir especial. Então, é o momento que você faz um upsell com ele. Na verdade, você coloca ele em outros patamares, você dá acesso a ele a grupos exclusivos, você tem um trabalho mais personalizado de pós-venda, você faz um review do que foi para ele, do que foi a venda, do que foi a compra, do que foi a experiência, se houve algum tipo de ruído, você oferece algo ou trabalha algo mais. É o momento que você torna toda a sua venda num processo de serviço, numa experiência, né? No Customer Experience. E aqui você também continua utilizando seus canais de comunicação, mas você tem um tratamento um pouco mais próximo daquele cliente. Aqui nesse ponto, nós já temos todas as informações necessárias que a gente precisa, porque esse lead virou um cliente, você tem tudo o que você precisa na sua mão. Agora você tem que tornar a experiência dele, de ser seu cliente, uma experiência interessante. E aí, quando você passa pela parte do serviço, vem o processo de fidelização desse cliente. Porque muitas vezes você tem uma esteira de produtos e serviços e você precisa pôr esse cliente para rodar a esteira. Ele já consumiu um produto seu, agora ele precisa consumir outros ou continuar consumindo esse mesmo produto. Então, aqui, mais uma vez, você continua nos seus canais de comunicação, você cria esse relacionamento e é um cliente especial. Aqui na etapa de serviço, você tornou ele especial. Na etapa de fidelização, ele já é. Então, é o momento de você tratá-lo, mantê-lo na esteira do cliente especial. Aí é quando você oferece upsells, ele tem vantagem, ele tem um relacionamento mais premium, né? Eu adoro dar o exemplo da sala de embarque dos cartões Black, né? Você abre uma conta no banco, você tem uma série de etapas de cartão de crédito. Então, você tem o amarelinho, depois você vai ter o Gold, depois você vai ter o Platinum. E conforme você vai aumentando o seu relacionamento, ou melhor, quanto mais o banco vai aumentando o relacionamento dele com o cliente, mais específica, mais personalizada vai sendo a experiência desse cliente. Então, tecnicamente, o cliente que está fidelizado é o cliente do cartão Black. Vamos fazer essa comparação, Elis. Porque é um cliente que já está dentro da sua esteira, já passou por vários processos, então ele já fidelizou, ele tem direito a privilégios. Sim. Mais ou menos assim nesse ambiente. Então, essa é a jornada do cliente, tá? E isso é extremamente importante a gente entender para a gente criar qualquer estratégia de branding e qualquer estratégia de marketing. Vou passar aqui. E complementando o que a gente falou, das pessoas que, no fundo, nunca compram só um produto, elas compram um serviço. Eu adoro essa frase do Seth Godin, que fala que as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, histórias e encanto. Então, gente, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marketing, nós estamos falando de relacionamento, nós não estamos falando de venda, ok? A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso. E aí, quando eu mudo a minha consciência de venda para relacionamento no marketing digital, eu preciso passar por um processo de conhecimento, de autoconhecimento, que vai me levar a um posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento é aquilo que vai comunicar para o consumidor quem eu sou, o que eu ofereço, o que eu posso fazer de diferencial na vida daquela pessoa. Então, é entender, tá? Eu sou uma marca de bolo de pote. Eu abrir uma marca de bolo de pote. Qual é o meu posicionamento? É uma pergunta até profunda da gente pensar, mas é uma etapa importantíssima do brand, você entender qual é o seu posicionamento. Porque com ele você vai saber para quem você vai comunicar o seu serviço ou o seu produto.
Porque por mais que você queira, você não consegue vender bolo de pote para 7 bilhões de pessoas no planeta. Bem que gostaríamos, né? Mas... Bem que a gente queria, né? Assim, porque eu fico imaginando um faturamento bem lindo, mas não dá. A gente tem que escolher. Não dá. Não dá para a gente atender todo mundo. Então, quem eu quero atender? Para quem é o meu produto? Para quem é o meu serviço? Precisa entender para quem eu criei isso. Qual é o público que eu vou me conectar melhor? Essa é uma fase importantíssima da gente pensar em posicionamento, porque o posicionamento, inclusive, ele já posiciona uma série de público para você lidar. Então, o Kotler, que é, gente, o marketing digital, ele é uma coisa muito, muito, muito dinâmica, né? Eles fazendo um parênteses aqui. Então, é um pouco difícil os livros, né? O ensino, a parte mais teórica do marketing, acompanhar a tamanha velocidade de informação. Mas o Philip Kotler, na minha visão, ele é um estudioso que é o que mais consegue se aproximar dessa rapidez. Então, todos os livros dele, gente, podem debruçar e estudar, porque ele é muito maravilhoso. E ele é muito claro e muito simples no posicionamento dele. Ele fala, posicionamento é você mostrar para o seu público qual que é a sua diferença, a diferença entre você e o seu concorrente. O público, numa fração de segundos, ele precisa entender qual é a diferença do seu bolo de pote para o bolo de pote da Maria. É isso. Ele precisa entender qual é o diferencial do salão que você atende para o outro salão que tem na outra ponta da avenida, por exemplo. É tudo muito rápido no marketing. E é possível a gente fazer isso na comunicação. E por que é possível fazer isso na comunicação? Porque a gente tem uma palavrinha maravilhosa que é o branding. E o que é o branding, né? O branding, ele é a gestão de marca que tanto a gente precisa para trabalhar posicionamento e a partir do posicionamento a gente ter uma estratégia de marketing. Então, o branding, ele é muito confundido ainda com o termo brand, que brand é marca. Lá fora, no inglês, ele é marca de logo mesmo, de desenho, né? Então, quando você fala, você vai pensar em logotipo aqui no Brasil, você está falando de brand lá fora. Mas o branding é a gestão da marca, aí é uma coisa mais complexa. E quando a gente pensa em branding, a gente parte de que ponto, né? Você fala, meu Deus, e agora eu preciso fazer o branding da minha marca, por onde eu começo? Você tem que responder a essas 3 perguntinhas básicas. Quem eu sou? Quem eu sou, o que me motiva, por que eu estou fazendo isso, por que eu escolhi esse ramo? Qual é o impacto que você causa ao seu redor? Tá? Porque tudo que a gente faz, a gente gera um impacto. Tudo que a gente faz, a gente gera impacto. Qual é o impacto que a gente gera no mercado ou na comunidade, numa localização? Entendeu? Porque não só falando, as empresas grandes, elas precisam se regionalizar, elas precisam estar de olho na sua comunidade. Mas aqui no nosso universo de empreendedores, de pessoas de transição de carreira, nós sempre iniciamos, nós sempre servimos um polo, um ambiente, né? Então, pegando cadê a Lívia, que trabalha com epilação? Ela tem ali um perímetro que ela atende, ela tem uma região, uma área que ela pode atingir e tem potenciais clientes para ela. Então, ela tem que pensar ali em qual impacto o meu serviço causa ao redor, nessa comunidade, num setor específico. Eu trabalho com materiais didáticos. Então, qual que é o impacto da marca que eu trabalho com a comunidade de professores, por exemplo? E o objetivo que a gente deseja alcançar, tá? E aqui um ponto muito importante é que a gente precisa entender que branding, ele é sempre pensado para frente. Ele é sempre médio e longo prazo, porque a função do branding é tornar a sua marca forte, irresistível, inquebrável ao longo do tempo. Então, enquanto o marketing opera hoje, o seu branding, ele está operando lá na frente.
porque ele que vai dar as diretrizes de como você vai chegar lá na frente. Então, você vai pegar essa tríadezinha aqui e vai triangular essas informações a partir para você partir, dar o start nele, no seu branding, tá? E aí, pensando nisso, depois que você fez tudo isso aqui, que você entendeu qual é o universo, a partir do momento que você vai encontrar o seu posicionamento aqui, a gente vai partir para escolhas das ferramentas de marketing. Porque hoje em dia nós temos milhares de opções de coisas, de ferramentas de marketing. Não existe uma ferramenta pior ou melhor que a outra. A gente só precisa entender em que determinado momento da estratégia ela vai se aplicar ali para o nosso objetivo. E, então tá bom, Kelly. Então, por onde que eu começo? Eu começo em todas as redes sociais? Eu começo a dar tiro por todo lado? Não, eu vou só para o Facebook? Não, eu vou trabalhar só com e-mail marketing? Calma, você precisa responder algumas perguntinhas nesse meio do caminho. Papel, caneta, senta e começa a pensar nessas coisas aqui que a gente está falando hoje. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que definir o seu público-alvo, né? Ou os seus públicos-alvos. Porque hoje é possível a gente setorizar cada vez mais os públicos e você pode atender a 2, a 3, a 4, enfim, depende do seu universo. A partir do momento que você definir seu posicionamento no branding, você consegue definir o seu público-alvo. Porque ele vai trazer muita informação de quem é o seu público. Então, você senta, Elise, e desenha mesmo. Olha, meu público-alvo são advogados acima de 35 anos, que já possuem pelo menos uma pós-graduação, que, sei lá, que vão ao trabalho de carro, que viaja 2 vezes por ano. Isso é desenhar um público. Porque você vai começar a entender o universo do seu público-alvo. Quando você começa a entender, a pegar detalhes, você começa a se munir para você poder acertar aqui esse dardinho aqui no alvo. A segunda coisa que você tem que fazer, você tem que analisar a sua situação atual. Qual que é o seu ponto de partida hoje? Olha, hoje a minha empresa tem esse tamanho, eu consigo atender X clientes mês, eu tenho uma limitação nesse ponto, eu tenho um potencial enorme nesse, eu tenho uma facilidade para fazer tal coisa, e hoje, orquestrando tudo isso, eu consigo fazer X, Y, Z. Ok. Terceiro ponto, você vai analisar a sua situação desejada, aonde você quer chegar. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu quero estar atendendo X clientes por mês, eu quero estar numa sede diferente, eu quero aumentar, eu quero fazer 2 salas, eu quero isso. Aí você projeta os seus objetivos, tá? Você projeta aonde você quer estar. E legal, Elis, que eu sempre nas minhas mentorias eu tenho uma pergunta muito chave. E aí é tão legal meus mentorados que eu com a cabeça meio aberta, que eu fico assim, eu falo assim para eles. O que você quer estar fazendo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Me fala uma cena na sua cabeça. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos sei lá, eu quero estar em Portugal, sentada na beira do rio tomando um vinho. Ótimo. Então, o que a gente precisa fazer para chegar nisso? Então, aí a gente vai construindo essas etapas, entendeu? Quando você para desenhar a sua situação desejada, você tem os seus 2 pontos, a situação atual e a desejada. No meio é o recheio onde você vai definir os seus objetivos. De que maneira você vai chegar na situação desejada. Então, o 4º ponto é você definir esses objetivos para que você chegue nessa situação, para que você chegue à margem do rio, em Portugal, tomando um vinho, vai ter um caminho para você fazer isso. Quando você consegue criar esses objetivos, é a hora de você pegar os seus desejos pessoais e casar com os desejos do coletivo. Porque aqui, Elis, quando a gente fala de inbound marketing, que é o que a gente faz no marketing digital, nós temos uma pegada muito forte do propósito. Porque o propósito, ele vem com um diferencial. Ele conecta muito forte, né? Às vezes, não é
não é o desenho, não é uma marca, é o propósito daquilo. Você fala, não, aquilo conversa comigo, então eu quero prestar mais atenção no que ele está falando. Então, é o momento que a gente cria uma proposta de valor. É quando a gente casa os nossos interesses pessoais com os desejos do coletivo. De que maneira eu posso servir, de que maneira eu sou útil, de que maneira o meu produto pode fazer a diferença. Esse momento você senta e você escreve uma proposta de valor. É algo que vai trazer muita força para o negócio. Ele traz uma força porque quando a gente se põe em servir o coletivo, o nosso negócio ele expande na ideia. E essa parte é uma parte muito bonita, inclusive, na definição. E aí, quando você já tem essa proposta, você já tem tudo isso desenhado, você vai para a escolha dos canais de comunicação. E aí, aqui nesse momento, você tem que tomar em conta, além de todas essas informações que você já tem, você tem que tomar conta de uma chave, uma chavinha bem detalhe, assim, sabe, Liz, chamada orçamento. Né? Porque aqui nós estamos no mundo, no campo das ideias, colocando no papel, projetando, fazendo isso aqui, não sei o quê. Perfeito. Vamos para a parte prática? Vamos. A partir de que ponto? Qual é o meu budget? Qual é o meu investimento inicial que eu vou poder colocar no marketing? Essa pergunta é essencial para a escolha dos canais de comunicação. Então, é rotina em agência, Elis. O cliente chega e fala assim... você acha que eu consigo, sei lá, X faturamento daqui a 6 meses vendendo isso na internet? Depende qual é o investimento que a gente vai ter com marketing. Vai ser 20x. Opa, só 20x, então eu preciso priorizar determinado canal, porque eu sei que ali talvez eu consiga uma maior agilidade, eu não vou conseguir distribuir em tantos canais, ou então tem bastante dinheiro, então peraí, vamos desenhar aqui um negócio maior então, já vamos contratar a agência com o vídeo, já vamos chamar o filmmaker, já vou começar um tráfego direto, já vou meter uma landing page no Google, tudo depende. E depende muito do budget. No marketing é igual festa de casamento. O céu é o limite, o que você quiser dá para fazer, desde que você tenha esse investimento. Então eu não vou começar o meu marketing porque eu tenho muito pouco. Cara, o muito pouco já é importante para você fazer o seu marketing. O que é errado é você não fazer, é você não investir. Então, ou até pedindo a palavra aqui, é você investir o pouco que você tem sem estratégia. Boa. Vejam, dos 7 passos que a gente trouxe aqui, a gente foi falar de investimento no 6º. Então, é muito mais assertivo o investimento quando você tem todos esses outros passos preenchidos. Mas nossa, dá trabalho. Um ponto aqui a gente ficou muito acostumado a ter as informações mastigadas na palma da mão para ontem. Só que lembra que você está trabalhando a imagem da sua empresa, a sua imagem. Qual é a imagem que você quer passar? Aquela coisa superficial, criada ali às pressas pela inteligência artificial, ou algo que você sentou, você idealizou, você criou e você tem o domínio de tudo? Até porque... tem uma frase que a minha mãe me fala, né? Ela me falava muito, ela fala até hoje, e ela cabe aqui, que é aquilo que a gente diz. Dá muito trabalho, eu não entendo nada disso, eu vou pagar para alguém fazer. Mas até para você pedir para alguém fazer, você tem que saber minimamente o que vai ser feito. Senão, é mais um risco do seu investimento ir pelo ralo abaixo. Então, é a sua imagem, é a sua empresa, deu o devido respeito, né? Que ela merece, aquilo que você espera que as pessoas imputem a você e a sua marca. E aí, o pouco investimento com estratégia, você pode sim ter retorno. Perfeito. Elise, uma coisa que é muito a realidade do marketing, né? O marketing, ele é sempre feito a 4 mãos. Mesmo que o cliente contrate uma agência, ele tem a parte dele para fazer no marketing. Ele tem. Então, ele precisa saber o mínimo, como você falou,
O mínimo ele precisa entender para ele poder fazer. Isso é um dos grandes desafios, inclusive na nossa geração, que a maior parte ainda dos empresários da nossa geração, né, Elise? E é uma geração que não nasceu com a internet. Gente, existia um mundo sem internet e a gente vivia nele, tá? A gente consumia, já as pessoas viviam normal sem a internet. Então, para nós, para essa geração nossa, e eu coloco eu e a Elis, porque nós somos a geração que viu o discador do IG nascer, a gente tem uma dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Então, muitas vezes o empresário, o que ele fala? Ele fala assim, não, eu vou pagar para uma agência porque eu não sei fazer isso, eu não quero saber, igual sua mãe. E não é bem assim, a gente começa a ter um pouquinho de problema no meio do caminho. Um outro fator muito, muito importante é que tem empresas que estão investindo muito dinheiro sem estratégia de marketing. Então, elas estão, elas estão jogando dinheiro por aí, porque não tem estratégia. Sem estratégia, o seu dinheiro não vale nada, nada. E com uma boa estratégia, o seu dinheiro, por mínimo que seja, ele vai ser bem aproveitado na sua totalidade. Então, não tem... É como eu falei, uma festa de casamento, ela pode ser um bolinho branco e 4 pessoas ao seu redor, como pode ser um negócio, sei lá, na lua, entendeu? Mas o que vai fazer, o brilhantismo do negócio não é o dinheiro que tem, mas é a estratégia, é o valor que você tem por trás disso. Então, aqui você tem que sentar consigo mesmo e definir, falar, olha, é uma definição mesmo. Eu tenho no ano, eu tenho isso de investimento para fazer. Com possíveis aportes, não interessa, mas você tem a médio e longo prazo, você tem que saber qual é o valor que você tem para usar no marketing. Nem que esse valor que você tenha seja R$200 por mês, seja R$150 por mês. É um valor, é um investimento. E dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, tá? Porque olha o tanto de coisa que dá para a gente fazer aqui. O que não dá é para não fazer nada. Porque se você estiver fora do marketing digital, a sua empresa simplesmente ela não existe. Então, a regra é essa. Não dá. Não dá hoje para você escolher não ter presença digital ou não. Muito bem. Você estudou tudo isso, você viu essa questão dos seus investimentos, você definiu os canais de comunicação com base em todas essas informações que nós falamos, a gente chega na última etapa, que é de monitoramento e avaliação. Aí aqui é uma parte bem legal, né, Elis? Porque é outro desafio que a gente tem, que é as pessoas entenderem, como eu falei no início desse webinar, que marketing digital é projeção, é estratégia de médio e de longo prazo. Não é pastelaria, tá, gente? Falando no português bem claro, marketing não é pastelaria que você decide uma regra hoje, amanhã você acorda, não subiu lá, você não ganhou um seguidor, aí você vai lá e você quer mudar. Não deu certo, não funciona. Não funciona, não deu certo. Gente, a falta de constância é um dos maiores problemas do marketing digital. Então, por isso que você tem que criar uma estratégia bem feita antes, porque você vai precisar apostar nela durante um tempo, entendeu? Porque o crescimento do marketing não é linear, não é assim, não é aquele gráfico bonitinho, todo dia você vai subindo um pouquinho, não é assim não, ele não. É assim, você sobe um pouquinho, aí você desce, aí você gira, aí você volta, porque são várias coisas, são várias nuances que a gente precisa levar em consideração, não só o seu trabalho, não só o investimento. Quem é empreendedor aqui no Brasil sabe, nós vivemos numa economia maluca. E a economia global está maluca também, não é só mais no Brasil, né? No Brasil a gente já está acostumado, mas agora a gente tem vários eventos mundiais, né? Como as guerras, que influenciam impactam, né? Uma pandemia influencia na economia, uma guerra na Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, tudo isso vai chegar na nossa economia, gente. Isso vai chegar. E aí a gente fica nesse looping, né? A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. Mas se você for parametrizar, todo ano a gente consegue crescer um pouquinho.
A gente cresce, a gente vai crescendo. Mas não é uma coisa assim, ó. Não é o mundo perfeito. Não existe isso por aqui. Então, o marketing, talvez você esteja ali, sabe, investindo, apostando 6, 7 meses numa ferramenta que você fala, meu Deus, isso não está me gerando resultado, mas pode ser que no 8º mês ela ia fazer você, ó. Só que aí você foi lá, o que você fez? Você tirou a constância, você foi lá e desistiu. E aí, todo o dinheiro, toda a energia, todo o tempo que você aplicou vai por água abaixo e você tem que começar tudo de novo. Então, monitorar e avaliar são formas de você ir acompanhando o crescimento, inclusive de você entender esse gráfico não linear de crescimento. Entendeu? Não significa que você tem que monitorar e mudar, monitorar e tirar, vamos trocar isso aqui. Isso não funciona, tá? E aí vocês podem me dizer assim, Kelly, mas eu trabalho com produto à pronta entrega. Então, se eu posto uma roupa nos stories, a cliente vai olhar lá e vai falar, eu quero. E aí ela compra e ela escolhe na hora. Tudo bem, ela faz esse movimento imediato da compra. Ela faz. Só que no fundo, não foi aquele momento, aquele impulso de desejo que foi determinante para a compra dela. Foi todo o trabalho de marca que você fez ao longo da jornada dela, que deu confiança para ela, a ponto dela decidir comprar uma roupa numa fração de segundos. Então, assim, nada é do dia para a noite no marketing. Experimenta hoje abrir um Instagram e colocar lá um tênis e pôr uma promoção daquele tênis. Você vai ver, você vai ter dificuldade de vender. Quem é você? Quem é a sua empresa? Quem é a sua marca? Entendeu? Qual que é o histórico disso? Não existe essa jornada. Então, a gente tem que ter cuidado com as estratégias, cuidar das estratégias e apostar nelas antes de sair interrompendo aquilo que foi determinado na estratégia. Posso ler aqui ou... Ai, sumiu. Não sumiu, tá na aba Q&A Only. Deixa eu colocar na tela, que aí sim você pode ler em voz alta e todo mundo consegue ver também a pergunta da Vanessa. Vanessa Cipriano, existe um prazo mínimo para manter uma estratégia que você está acompanhando, mas não está performando bem? Vanessa, primeiro você tem que olhar, a gente precisa entender se a estratégia está bem, se ela está correta, tá? Quando a gente está falando de médio prazo, dependendo do que for o nicho, nós estamos falando aí a partir de 6 meses para 1 ano. Isso é médio prazo. Longo prazo, você põe aí 2, você põe 3 anos, mas tudo depende do raio de atendimento do serviço, se é e-commerce, se não é. Isso daí é muito, muito detalhado, muito personalizado, tá? Mas médio prazo, gente, chegando assim para 1 ano mesmo, a gente começa a falar que é médio prazo. Show? Show! E aí, quando a gente senta para ver esses canais de comunicação, e eu falo que a gente fala da estratégia, é quando a gente tem que lembrar disso aqui que eu já comentei. Que não existe ferramenta de marketing ruim, existe uma ferramenta que está fora ou está deslocada ali na estratégia. Então, tem que entender qual é o melhor caminho na jornada do seu cliente. Lembra da reguinha lá que eu coloquei? A gente tem que olhar, deixa eu ver se ele passa aqui, bonitinho, passa. A gente tem que olhar lá na reguinha e ver qual fase que aquele cliente está, como que eu estou acompanhando ele, quais são os lugares, quais são as ferramentas que eu posso ir colocando aqui com base no local da régua que ele está, ok? Então, ferramentas, gente, podem ter ferramentas mais em evidência do que outras. O exemplo disso é a briga TikTok e Instagram. Então, as pessoas, elas tendem tudo que está crescendo, elas tendem a dizer que é melhor do que o outro, né? Então,
Só porque o TikTok está batendo recorde lá de número de visualização, ele se tornou melhor que o Instagram. Mentira, isso é uma mentira. Porque não existe melhor, não existe canal melhor. Existe o mais adequado para falar com o seu público, entendeu? Ai, mas o TikTok, não sei o que, 300 milhões de visualizações, perfeito, ok. A ferramenta está ali disponível para você achar a melhor forma de você utilizar. Mas isso não significa que você vai delimitar o seu uso em outras ou que o TikTok vai ser bom para você. Então, assim, quantos anos de reinado nós temos aí no Instagram? A gente já está aí com, sei lá, 5 ou 6 anos de reinado absoluto de Instagram. Conforme o Instagram foi crescendo, naturalmente o Facebook foi declinando, ele foi caindo um pouco. Só que mesmo depois de 5 ou 6 anos de reinado de Instagram, o Facebook ainda tem um apelo muito grande com o público acima de 45 anos. Porque é um público que demorou um pouco para se acostumar com as redes sociais, ele ainda não conseguiu trocar pelo Insta. Então, assim, quando você quer falar com um público mais velho, você não pode descartar o uso do Facebook, por exemplo. Então, olha como as coisas mudam. As coisas mudam demais, demais, demais. Agora, se o seu público é um público infanto-juvenil bem mais jovem, aí tudo bem. Não é o Facebook que você precisa. Você entendeu? É um jogo de cabeça, de mente. É uma estratagema, como a gente falava, né? Então, não existe rede social melhor que a outra, não existe ferramenta de marketing ruim. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ter uma cabeça estratégica de será que para mim, para o meu público, aquela questão ali não vai legal? Será que o Pinterest para mim aqui eu não vou conseguir fazer um trabalho legal? Será que focar um pouco mais em YouTube, por exemplo? Cara, tudo depende. Tudo depende da sua estratégia. E aí, por que eu cheguei e falei nisso, né? Porque quando a gente fala, né, a Celso que está sendo anfitriã desse encontro maravilhoso e ela traz uma solução muito maravilhosa de e-mail marketing, dentro do âmbito de marketing, a gente vê muito o desuso ainda do e-mail marketing, o que é um mito totalmente, né? Porque é uma ferramenta, aliás, é uma das ferramentas mais completas, mais estratégicas que a gente tem para fazer toda essa jornada de cliente, né, Elis? Com certeza, com certeza. Inclusive, tem uma informação sobre e-mail marketing que eu não sei se vocês sabem, mas hoje o ROI, que é o retorno sobre investimento, é um dos maiores que existe. Então, aqui eu vou trazer em dólar, mas independe da moeda, tá? É para vocês entenderem o peso que essa ferramenta tem. A cada $1 investido, você consegue ter o retorno, em média, na casa dos $40. Ou seja, você investe pouco e tem muito retorno. E como a gente está aqui para falar de ferramenta, eu vou tomar 2 minutos do tempo de vocês para falar dessa nuvem de palavras que está aí na tela, e eu já adianto que todo mundo que está aqui tem direito a uma reunião estratégica com o nosso especialista em e-mail marketing se você não tem uma estratégia definida, a gente senta junto e cria com você. Já tem uma estratégia? A gente pode olhar, ver se está funcionando e o que pode otimizar. E além dessa reunião, você também tem diversos envios gratuitos, tem muita coisa bacana. Hoje, aqui, o que eu vou me ater a falar para vocês é o que a gente tem que entender de tudo isso que a Kelly vem falando. Métricas, olhar, entender se isso está sendo bem recebido, personalizar, ter essa capacidade de entrega. Tudo isso a Celsi tem de entrega para vocês e muito mais. Além, obviamente, de ter uma facilidade enorme de você conseguir navegar dentro da nossa plataforma. Tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana com brasileiros, ou seja, pintou qualquer dúvida, qualquer questão. Ai, Elis, mas a minha lista de e-mails é tão pequenininha, eu não sei como é que eu posso fazer para crescer. Vou te dar 2 dicas aqui.
Primeiro, você pode assistir alguns webinars anteriores lá no YouTube. Quem está no grupo do WhatsApp já recebeu o link para conseguir assistir. Tem dicas valiosíssimas lá. Segunda dica, passa pela nossa consultoria, que o nosso expert vai te dar dicas também de como fazer para aumentar a sua lista. O legal da nossa plataforma também é que você não precisa saber de programação. É tudo muito simples, muito fácil. Com a otimização de campanha que a gente tem aqui, em 15 minutos, você já consegue subir a sua primeira campanha de e-mail, mesmo que você seja completamente leigo no assunto. Ou seja, é simples, é fácil e funciona. Para quem vende, para quem tem comércio, nós temos integração também com diversas plataformas de e-commerce, análise das campanhas de vocês, gente. Entender quem está abrindo o e-mail, quanto tempo eles estão passando, em qual lugar da tela que eles clicaram, tudo isso vocês têm acesso aqui com a gente. Para entender melhor como tudo isso funciona, daqui a pouco eu coloco o QR Code para vocês verem. Quero avisar que a gente já bateu 1 hora de webinar, que era a nossa previsão. A gente vai passar um pouquinho. Tem conteúdo valiosíssimo ainda para ser entregue. E a galera que é aquela hashtag inimiga do fim, é óbvio que recebe aquela informação que a gente guarda as 7 chaves. Então, olha só, a Kelly vai voltar agora para explicar para vocês qual é o pulo do gato dentro desse mundo do marketing e do branding. E daqui a pouquinho eu coloco tanto o link para o certificado, como o link para vocês terem acesso a essa reunião estratégica que a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo. Kelly, pode continuar, por favor. Bom, gente, lembra que no início eu falei que a jornada do cliente no marketing digital não é sobre venda, mas sim sobre relacionamento? É aí que entra o pulo do gato, né? Que a gente casa esses dois universos, que é o brand e o e-mail marketing, como uma ferramenta estratégica para o marketing estruturado pelo branding. Por quê? O e-mail marketing, ele é a possibilidade de você gerar esse relacionamento com esse cliente. É como se você entrasse na casa do cliente, porque se ele recebe seu e-mail marketing, é porque em um determinado momento ele cedeu o endereço de e-mail dele, ele consentiu que você encaminhasse esses materiais para ele. Então, é o momento que o cliente abre a porta da casa dele e fala: pode entrar com o seu produto, com o seu serviço, porque eu quero ouvir mais sobre ele. Então, o e-mail marketing, gente, ele é uma ferramenta de ouro para vocês utilizarem nas estratégias, tá? Do brand de você. E o que você precisa fazer para usar o e-mail marketing a seu favor na sua estratégia de marketing? Primeiro, ele tem que estar totalmente alinhado ao seu posicionamento. Lembra que a gente conversou? E o posicionamento passa por toda a comunicação não verbal. Então, você tem que trazer um layout bem específico do seu business, bem estruturado. Você precisa saber o tom que você está falando. Tudo isso que você trabalhou no posicionamento, você traz para dentro do e-mail marketing. E uma ferramenta completa como a Sales, ela te dá todas essas possibilidades de você personalizar da melhor forma possível, tá? Você tem que pensar que o e-mail marketing, ele tem que gerar uma nutrição também. Ele é um ato informativo. Lembra que a gente está entrando na casa do cliente? Então, a gente tem que chegar e tem que falar, a gente tem que nutrir, a gente tem que gerar valor para essa pessoa, para que ela possa nutrir cada vez mais confiança na sua reputação, aumentar o seu score de credibilidade com ela. E sempre de início, você tem que fazer testes de como o seu cliente, como funciona melhor para ele. Então, os disparos de e-mail marketing nas ferramentas, no primeiro momento, assim como é também eles na gestão de tráfego, quando a gente faz nas redes sociais, existe uma fase de testes. Então, você vai brincando, você vai trazendo esses materiais para que você possa encontrar a melhor forma de se comunicar com o seu cliente através do e-mail marketing, tá? E quais são as vantagens que a gente consegue trazer? A personalização de mensagens, inclusive para grupos, né? Você tem várias listas dentro do seu mailing, então você pode criar listas de clientes ativos, de clientes que já estão fidelizados, daqueles que só fizeram uma única compra,
daqueles que você sabe que você precisa esquentar um pouco mais, que você precisa nutrir um pouco mais. Então, você pode personalizar a sua mensagem. Você não precisa pegar um e-mail marketing e disparar para o e-mail inteiro. Aliás, isso é um erro. Você precisa... Exatamente. Era o que eu ia falar agora. Tipo, apenas não o faça. Não faça. Estude o seu cliente. Lembra que eu falei de vários públicos? Dentro de um público, a gente tem vários. E é aí quando a gente começa a personalizar. O e-mail marketing, ele rastreia tudo o comportamento do seu cliente ou do seu lead quando ele está dentro da ferramenta. Então, ele vai te trazer até mapa de calor, inclusive, né? Quanto tempo fica, aonde teve a maior taxa de clique ou não, qual link foi, qual que não foi. Isso tudo, gente, é informação valiosa para as empresas, tá? Ele redireciona o tráfego, ele encaminha para o seu site, ele manda direto para uma página de compra, ele manda para as redes sociais, enfim, o que for. Ele traz uma versatilidade dentro de um ambiente simples, de uma ferramenta simples, porque você não precisa criar um layout esplendoroso, magnífico, não é isso. Você precisa trazer algo funcional para o seu cliente, tá? Então, tudo isso é poder, é ativo para a empresa. Todo esse rastreamento traz dados valiosos e você ali começa a criar esse relacionamento que é tão importante para essa jornada do cliente. E aí, você pega uma ferramenta toda completa, como essa da Sales, e fácil, intuitiva de você usar. Então, você utiliza os recursos que tem lá dentro. Existem várias coisas que você precisa. Então, preste atenção nas formas como você coloca os links, de que maneira até a ferramenta, como a gente não... Às vezes, o empreendedor não tem muita familiaridade, uma ferramenta otimizada como a Sales vai te dar caminhos para você estruturar as coisas da melhor forma possível. Sempre pense que você vai na casa do seu cliente, quando a gente vai na casa do outro, não é legal, Elisa? A gente chega e fala, vou levar uma flor, vou levar um pão recheado, né? Para surpreender, você não quer ver a cara da pessoa, fala, muito obrigada. A gente está entrando na casa do cliente, surpreenda ele. Surpreenda ele com uma informação de valor ou com um presente, enfim. Pega essas informações e faça algo diferente para você marcar aquele momento, né? Porque eu estava explicando para ele, gente, o e-mail marketing, ele não é que nem o Instagram, que a gente está andando no meio da rua, a gente está no ponto de ônibus fazendo assim nos stories, a gente nem vê direito, né? Quem para ler, abrir um e-mail, a pessoa para abrir um e-mail, você tem uma atenção específica. Então, aproveite esses minutos de atenção específica e surpreenda o seu cliente. Você precisa trabalhar essa motivação com ele e entender que, de uma maneira que você torne esse relacionamento especial, você vai estar motivando o seu cliente a ele vir com você, ele vir com as suas ideias, entendeu? E busque isso, busque esse relacionamento de maneira que você se mostre que você está do lado desse seu cliente, tá? E aí uma frase que a gente sempre fala junto, né, Elis? A gente tem que entender o e-mail marketing como um momento de conversa para o cliente. Então, quando a gente está conversando com alguém, não é gostoso a gente compartilhar pensamento, conhecimento? Sempre pense em nutrir o seu cliente, o seu lead pelo e-mail marketing através de informações. Compartilhe conhecimentos com ele, seja da sua área, seja específica de um produto ou não. Entenda o universo dele para você poder compartilhar. É quando a gente volta lá na proposta de valor, quando a gente fala em como que eu posso servir as pessoas, lembra? Aqui é um momento de você pensar nisso também. E aí, o que você não pode fazer com e-mail marketing? Gente, que as pessoas erram muito. E-mail marketing não é panfleto. Não é panfleto de oferta, tá? Não é algo que você só vai disparar um no Dia das Mães, um na Black Friday, um no Natal. Gente, lembra de relacionamento? O relacionamento requer constância. Constância, construção, né? Ele é construído. Não é aquela coisa, aparece lá na caixa do seu cliente, compra, que isso só vai te trazer o resultado oposto ao que você deseja. Exato. Lembrando que a jornada do cliente não é uma jornada de venda, sim, uma jornada de relacionamento. Busque nutrir,
trazer conhecimento, sabe? Compartilhar coisas do universo, não necessariamente do seu produto, do seu serviço, mas é um momento de conversa, parece assim, é como se você tivesse mandado uma carta para o cliente, sabe, Liz? É esse movimento que a gente tem que ter com o e-mail marketing. E assim, sempre que você tiver, de que maneira que eu posso supor isso? Sempre que houver várias ferramentas disponíveis, você precisa pensar com estratégias, ferramentas melhores para você, e nem sempre vai ser da forma como as pessoas pregam, né? Então, assim, você tem que disparar, não sei quantos meses, você tem que mandar vantagens. Cara, para e estuda o seu cliente. Pensa fora da caixinha e usa o e-mail marketing para isso. Porque é uma ferramenta riquíssima. Lembrando que o cliente que recebe o seu e-mail marketing, ele já deu um sim para você. Ele já autorizou que você entrasse em contato com ele. Isso é meio caminho andado, gente. Na jornada do cliente, isso vale muito. Na jornada do cliente, esse cliente já está na consideração. Você não tem aquele trabalho inicial de conquista, de consciência e tal. Ele já está considerando fazer negócios com você. Então, aproveitem o e-mail marketing neste momento, sabe? Aproveita para manter, para aquecer, para nutrir. Quando ele se tornou cliente, o e-mail marketing, importantíssimo você continuar na experiência do serviço e na fidelização também, Elis. Eu, particularmente, eu uso muito, eu adoro trabalhar e-mail marketing nas minhas estratégias, nas estratégias dos meus clientes, e é algo que dá, assim, muito, muito certo na valorização da marca. Porque a gente precisa valorizar marca, tá? Muito mais do que queimar produto, do que vender produto de promoção. As marcas mais valiosas são aquelas que duram mais. E nem sempre são aquelas que vendem mais, é diferente. Exatamente, exatamente. Bom, eu recebi uma pergunta aqui no chat do Luiz falando que utiliza uma outra ferramenta e ele quer saber qual é o diferencial da Celsi. Luiz, melhor do que ficar falando, até porque a gente entende que hoje o mercado tem espaço para todo mundo, tem espaço e sobra, eu trazer aqui, relembrar todas as questões, as funcionalidades que a Celsi tem. Não vou me estender muito, até porque a gente está aqui para aprender sobre como a gente pode melhorar a nossa imagem. Mas eu vou deixar à disposição, inclusive, uma informação aqui para deixar todo mundo com aquela pulguinha mais atrás da orelha, que é segmentar. O que é que ele falou? Não vá fazer um disparo igual para todo mundo. Segmente, teste, veja os públicos. Isso também é possível fazer aqui. Elis, mas ainda assim parece muito complexo, eu não entendo. Chama nosso suporte 24/7 e ali você vai ter todo o apoio que você precisa. Agora, eu vou liberar para vocês. Era para ser um GIF, eu não sei por que está travado, porque é justamente uma reunião estratégica, sim ou com certeza, e sou eu fazendo assim. Sim, e com certeza. Então, na tela está o QR Code para vocês agendarem essa reunião gratuita. E aí, Luiz, eu vou te deixar uma dica. Traz para essa reunião os resultados que você vem tendo com essa ferramenta que você utiliza hoje. Se eles são satisfatórios, se não são, o que você almeja, conversa com o nosso especialista. Lembra que esse papo ele é gratuito para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai até o nosso site, criar uma conta no nosso servidor e já começar a usufruir dos benefícios, mesmo numa conta gratuita. Sim, também é possível. Então, fica aí o convite para vocês. Lembrando que os nossos especialistas estão à disposição 24/7 todos os dias. Não tem desculpa para falar que a campanha não subiu, que deu um erro no layout, que você não está conseguindo entender como que faz o teste AB, por mais simples que seja o uso dentro da plataforma. Levanta a mão, a gente está lá para te ajudar o tempo inteiro. A maneira mais fácil de começar a vender, que afinal de contas, a gente sabe que lá no fundo, o objetivo desse nosso papo todo é monetizar. Até porque a gente está aqui falando de relações comerciais também. Então, vem aqui com a gente e fica aí à disposição o nosso Instagram também. A gente coloca bastante conteúdo lá.
Ontem subi um Reels bem legal falando sobre LGPD, que é importantíssimo a gente saber as características, o que pode, o que não pode fazer. Deixo o recado também, o convite para vocês conferirem o conteúdo no nosso canal do YouTube. Tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar a como crescer a sua lista, como evitar de ser classificado como uma pessoa que envia spam e outras informações super relevantes. Aqui vocês conseguem ter os contatos da Kelly. E Kelly, fala para a gente agora, de uma forma resumida, quais são os serviços que você pode prestar, levando em consideração a nossa galera empresária, né? A galera que trabalha como equipe na maioria das vezes, de que forma que você pode auxiliá-los? Queridos, eu sou, depois dessa longa caminhada, eu sou mentora de branding, de marketing digital. E uma das coisas que eu mais faço hoje, Liz, é preparar os empresários para eles cuidarem do próprio marketing. Então, eu tenho uma mentoria específica para colocar o empresário para caminhar, para ele entender de que maneira ele pode iniciar o marketing dele, para até quando ele puder contratar uma equipe mais robusta, ele conseguir compartilhar, dividir esse serviço, esse ofício. Mas lembrando aquilo que a gente falou, o empresário ele sempre vai ter que estar de olho no marketing dele, mas eu preparo as pessoas a se posicionarem melhor, a falarem melhor, a desbloquear a sua comunicação na internet, principalmente os empreendedores. E, além disso, faço bastante palestras e treinamentos nesse sentido. Tenho a agência de branding, então, para as empresas, os empresários que decidem contratar, a gente tem todos esses serviços de gerenciamento de redes sociais, disparos de e-mail marketing, gestão de tráfego, sites, identidade visual. E eu também tenho um podcast que ele é um produto para empreendedores para a gente criar mais material de qualidade para as redes, Liz. Eli, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Será que todos estão te ouvindo? E eu estou aqui esse tempo todo falando. Tentando aqui achar a ferramenta. E eu estava no mudo. Repete de novo. É o famoso quem sabe faz ao vivo. O recado que eu passei agora é aquela pausa para o print, mas antes, lembrando que está aqui no topo do chat o link para vocês gerarem o certificado de vocês. Então, é só preencher um forms de uma forma muito simples, objetiva, e o certificado vai chegar para vocês por e-mail. E aí, 2 considerações finais. Tirou o print aqui junto com a gente? Marca a gente lá no Instagram e... recebeu o certificado? Marca a gente também, posta, mostra para a galera que vocês estão em busca de diferenciação, de profissionalizar a marca de vocês cada vez mais e ter ali o seu branding fortalecido, a sua imagem fortalecida para você se destacar e não ser mais um. Quem sabe não é você amanhã aqui fazendo um webinar com a gente, divulgando a sua empresa, divulgando o seu conhecimento. Aqui é um espaço que a gente abre também para os empresários, os empresários, terem esse momento de fala, de divulgação e de compartilhamento de informações. Kelly, vamos para o nosso print? Bora! 3, 2, 1. Espera aí. Foi! Maravilha! Super obrigada pelo seu tempo. Agradeço também a nossa audiência que ficou com a gente até o fim. Lembrando que essa sessão vai ficar gravada e vocês vão poder assistir no nosso YouTube. Logo, logo a gente já coloca no ar para vocês conferirem, tá bom? Kelly, um grande beijo. Obrigada pelo seu tempo e até a próxima oportunidade. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.